Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, C-Transbel. Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Mateus Mais, baixe o app, receba em casa ou retire na loja. Olha, uma disputa acirrada. Chegou ao fim, mas deu a vitória aquele que já era, inclusive, visto como o que tinha as maiores chances de se eleger para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Seção Pará. O advogado Eduardo Biriba foi eleito. Ele está aqui do meu lado para conversar comigo. Você está bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Foi acirrado, né? Foi acirrado. Foi uma disputa muito bonita, como eu digo, em termos de uma festa democrática, não é? Onde as duas chapas lutaram muito para conseguir a vitória, fizeram uma campanha muito acirrada, cada uma ao seu jeito, não é? Cada uma expondo aquilo que achava o melhor para a classe, e a classe se manifestou posteriormente. No dia da eleição também, aquele corpo a corpo, aquela guerra no bom sentido, né? No sentido de atrair cada vez mais votos, de atrair aqueles últimos eleitores que chegavam ali. Então foi uma disputa bonita, foi uma festa democrática. Mas olha, Ibirico, eu falei uma disputa acirrada, mas sempre foi. As disputas Sim. a Ordem dos Advogados aqui no Pará sempre foram acirradas, né? A gente estava conversando antes e lembrando das eleições passadas e sempre teve. Sim. Ou seja, o advogado se envolve. E por que será que ele se envolve tanto na eleição da Ordem? Porque só é acirrado porque os advogados se envolvem muito. Sim, claro. Por que se envolve? A nossa vida é pautada pelo debate. Não é? A advocacia ela é forjada no debate. O dia a dia da advocacia é aquela dialética da discussão. Não é? Então, nada mais do que uma eleição ser pautada por isso também, nada melhor, dizendo. A advocacia é a profissão que mais simboliza o exercício da democracia, a observância do Estado democrático. Então, assim foi. Por isso a eleição da OAB é tão acirrada. Porque existe um debate de ideias, porque existem dois grupos antagônicos que rivalizam entre si e acham que têm condições de levar a bom termo os destinos da instituição. Então, por isso que sempre existe essa rivalidade nas eleições de ordem. E toda eleição tem que ter, não é? Eu sempre digo que situação e oposição, elas são necessárias. O que seria um debate democrático dentro da instituição mais democrática da República se não houvesse um antagonismo positivo, quero dizer. Então, nada melhor do que um acirramento. E esse acirramento, qual é o resultado desse acirramento? Qual é o resultado dessa rivalidade? É o exercício do voto. É o símbolo maior da democracia. E a classe se pronunciou. A OAB, inclusive, nacionalmente, sempre foi uma instituição da defesa do voto, seja ele qual for, né? Claro, com certeza, com certeza. Quando a gente pensa na política brasileira, saindo já da OAB e indo para a política nacional, a gente sabe que a OAB sempre esteve à frente, né? Abrindo espaço, mantendo sua posição pela democracia. Sempre. Quer dizer, não podia ser diferente dentro da própria OAB. Né? A democracia, a disputa pelo voto não podia ser diferente. O Ibiriba, bom, mas a eleição chegou ao fim, né? Sim. Uma eleição que foi acirrada, mas chegou ao fim, você se elegeu presidente com a sua diretoria. Eu queria que você me recordasse aí os momentos dessa campanha. Por exemplo, eu acompanhei de perto, como sempre, e vi que vocês estiveram muito no interior do estado. Sim, sim. Isso nos fez relembrar a importância do interior. Sim. Muitas vezes esquecido, mas nos fez relembrar. Quantas cidades você foi? Olha, nós em todo o estado do Pará, nós temos 26 subseções, não é? E às vezes nós temos algumas subseções que elas são responsáveis por algumas cidades do entorno. Não é? E a nossa presença no interior do estado, ela é uma constante. Nós só não nosso percurso pelo interior, as nossas andanças pelo interior,
elas não só acontecem em época de É campanha. porque você, na verdade, é secretário... Só que eu sou secretário-geral, estou no final do meu segundo mandato. Né? Sim, sim. Então você já vem fazendo isso há algum tempo. Eu já fui conselheiro, já fui tesoureiro por 4 anos, posteriormente já estou no meu 6º ano como secretário-geral e agora presidente eleito. Fora a presidência da Comissão de Prerrogativas e tudo mais. Você sempre esteve no interior? Sempre estive na capital atuando de uma maneira incessante, porque o trabalho na capital ele não para. É o trabalho de receber os advogados, de reunir com as correntes da advocacia de toda a ordem, reunir com a jovem advocacia, estar presente em todos os eventos, atendendo as demandas daqui da capital, mas é lógico que o interior necessita da nossa presença. Eu estou te falando do interior porque você teve uma votação muito expressiva no interior. Foi. Nós tivemos... Eu estou lembrando isso por conta basicamente dessa votação. Eu queria entender de onde veio essa votação. A gente que está em Belém, a gente talvez não consiga compreender, né? E você está me dizendo, bom, eu estou já viajando, já sempre, constantemente, do interior. Constantemente. As pessoas devem pensar, bom, como é que veio tanto voto do interior? É daí? É disso? É desse trabalho que você já vem fazendo? O trabalho do interior do estado, por exemplo, o interior precisa muito da ordem. Precisa em que sentido? Precisa de sede, construção de sede. Sim. Quando não tem sede, uma casa da advocacia, precisa de qualificação jurídica. A OAB precisa, como instituição, precisa fazer com que as sedes em cada interior do estado sejam equipadas. Tenham salas para que o advogado possa atender que a advocacia possa atender o seu cliente, aquele que não tem escritório ou aquele que está em trânsito. É nossa obrigação equipar cada sala com os equipamentos necessários para que o advogado ou a advogada possa fazer uma audiência virtual, uma sustentação oral virtual, atender os seus clientes, reunir com a sociedade. Então, nós fizemos isso incessantemente, nós construímos sedes em todo o interior do estado, nós levamos a qualificação jurídica para todo o interior do estado, nós sempre, de uma maneira incessante, levamos a presença da seccional para todo e qualquer local onde o advogado está. Ou seja, é daí que você acredita, esse trabalho que você acredita que tenha tido essa votação expressiva que veio do interior. Sim, Porque o cidadão que está nos vendo, ou que acompanhou apenas o dia da votação, ele talvez não tenha entendido, né? Como é que vem tanto voto do interior? Por trabalho. Muito trabalho, Marcelo. Muito trabalho. E diga-se de passagem, não é só na capital. A OAB é Pará. Sim. A OAB é todo o estado. Então, por isso as pessoas, não só os advogados e as advogadas, mas toda a sociedade devem ter a concepção, devem ter a consciência, melhor dizendo, de que uma seccional ela é formada por todo o estado. Então, todo o estado deve ser atendido. Por isso, nós tivemos essa votação de 900 votos de diferença no interior do estado. A gente vai para o intervalo, é muito rápido e eu volto daqui a pouco. Voltamos com o presidente eleito da OAB do estado do Pará, o Eduardo Bibi. Bom, mas na capital a sua votação foi menor do que a votação do concorrente. Sim. A primeira coisa que eu quero saber é, você conseguiu detectar o motivo disso? E se detectou, você tem 3 anos pela frente para poder mudar, né? Claro. O que você pretende fazer? Marcelo, primeiro a gente tem que respeitar toda a manifestação da classe. É a hora, já passou da hora de nós desarmarmos o palanque e pensarmos os 3 anos vindouros, não é? Temos que respeitar a votação contrária a nós, aqui na capital, e temos que respeitar também os mais de 2.000 votos que nós tivemos aqui da classe. Então, é um momento de unir, de unificar e de refletir a respeito dos erros, de refletir a respeito dos acertos e, dentro desses acertos, aquilo que a gente pode melhorar, né? E ouvir sempre a classe. Nós tivemos várias situações que a gente, até agora, passado o calor do momento, a gente para refletir e imaginar o porquê que nós tivemos essa votação contrária aqui na capital. Na verdade, é importante também que a gente diga o seguinte, né, Guilherme? Não é a questão de que você teve uma votação contrária. É uma questão de que você e a tua chapa eram a chapa da situação. Sim. Ou seja, tem que se ter aí também essa medida. Claro, até que ponto a situação atual hoje é que teve uma votação contrária na capital, ou até que ponto foi a sua chapa. Eu acho que, na verdade, tem mais a ver com a questão de vocês serem a chapa da situação. Talvez, no meu entendimento, quero que você me corrija se você pensa errado, é muito isso, né? Olha, uma avaliação
da atual gestão frente à OAB. Em que pese, nós temos que considerar uma situação como um todo, que é a votação global, que nos levou à vitória. Logicamente que nós temos que olhar com muito cuidado os locais onde nós tivemos uma menor votação. E lógico, em que pese a OAB ser presidencialista, a OAB é grupo. Né? E realmente essa situação que nos levou a uma votação negativa na capital merece a nossa reflexão. E nós tivemos várias situações que podem ter ensejado essa votação aqui. Por exemplo, a UPJ. O PJ é um problema que nós temos que reconhecer que foi um problema. As unidades de processamento judicial que foram implantadas no Fórum Cível aqui na capital, elas trouxeram uma insatisfação muito grande para a advocacia. Por quê? Primeiro porque foram implantadas de uma maneira completamente errada, de uma maneira completamente assodada, sem planejamento, sem estratégia, com todo o respeito que tem ao Poder Judiciário. Logicamente que é uma instituição que nós devemos ter respeito, até porque nós precisamos do Poder Judiciário. Mas houve uma implantação errada. Houve uma implantação onde não se viu a questão da digitalização dos processos, onde não se viu uma questão de pessoal para atender a demanda, onde não se viu uma questão do local para que aqueles que estivessem esperando a prestação desse serviço pudessem esperar de uma maneira digna. Ou seja, todos esses procedimentos por parte do Tribunal de Justiça acarretaram uma insatisfação muito grande da advocacia. E as UPJs foram implantadas num período de pandemia, num período de lockdown, num período que o fórum estava fechado. E quando voltou, nós nos deparamos com essa situação. E uma situação que realmente trouxe muitos problemas e muita insatisfação para a advocacia. Como é que muda isso? Mas só que você não muda num passe de mágica. O nosso diálogo com o Poder Judiciário, desde o momento... Inclusive teve com o presidente do Tribunal de Justiça logo depois que você foi eleito. Estive anteontem e o nosso diálogo foi primeiro item de pauta. Digo o seguinte também, especificamente, não foi a primeira vez que nós tratamos com a presidente do tribunal a respeito desse assunto. Nós já vínhamos tratando. E os assuntos e as providências já vêm sendo tomadas. Só que você não resolve isso aí num passe de mágica. Você já encontrou um problema grande instalado. Até porque, na verdade, pelo que eu entendo, vocês dependem da justiça. A prestação... Pela OAB cabe a pressão. A prestação jurisdicional só vem através de um trabalho em conjunto. A advocacia, Ministério Público como fiscal da lei e Poder Judiciário, que é a quem cabe dar a palavra final a respeito da prestação jurisdicional pleiteada. Isso a Constituição Federal determina. E é lógico que nós dependemos do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade para a população. E quando eu digo para a população, o pleito da população ele vem através do advogado, o pleito da sociedade. Dessa conversa, dessa última, saiu alguma novidade a respeito disso? Nós estamos, logicamente, com encaminhamentos feitos. O que é que nós precisamos cada vez mais? Digitalizar. Os processos devem deixar de ser físicos. A digitalização é uma urgência. E nós não encontramos, quando as UPJs foram implantadas, um processo de digitalização avançado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E nós estamos em parceria com o Poder Judiciário tentando ajudar cada vez mais nesse processo de digitalização. Outra, pessoal. Temos que ter pessoal, o Poder Judiciário tem que ter pessoal para que atenda o jurisdicionado, para que atenda o advogado. E os locais onde são implantadas as UPJs têm que ter dignidade de atendimento. Já estão climatizados, temos que avançar nessa climatização. Temos que avançar na digitalização, temos que avançar na questão de pessoal. O Poder Judiciário tem que esclarecer, ele tem que chamar a advocacia todas as vezes que for tomar uma decisão a respeito de qualquer procedimento das UPJs. Isso é uma necessidade e nós, logicamente, que de uma maneira com muito diálogo, com muita conversa, nós vamos exigir cada vez mais a nossa presença em qualquer tipo de nova decisão, a nossa ajuda também, a nossa parceria, no sentido de que esses serviços sejam implementados e avancem da melhor forma possível e que a gente venha a resolver essa situação e que a advocacia seja bem atendida. Esse foi o principal ponto de problema e de crítica que nós enfrentamos na capital aqui. Logicamente que não é só isso. Aí nós estamos, o grupo está refletindo, está conversando e a gente vai avançar em todas as situações que nós consideramos como pontos negativos e aí o nosso objetivo é tentar reverter todas essas situações e atendermos a advocacia paraense como um todo. Bom, no próximo bloco eu quero saber de você a respeito dos projetos
e também da OAB fora da caixinha, a OAB para a sociedade. Claro, Vamos claro, conversar muito sobre isso importante. também. Mas é rápido, você aguarda aí que eu já volto. Volto aqui com o presidente eleito da OAB Pará, o Eduardo Biriba. Bom, agora tu está eleito. Você fez uma campanha, nessa campanha você se comprometeu com algumas coisas. Muitas. Mas quais são aquelas que realmente... Muitas, mas enfim. E quais delas vão começar já a ser implementadas nesse início da tua gestão? Quais são os projetos que você realmente vai ter que botar para funcionar? Marcelo, além do relacionamento cada vez mais estreito e com o Poder Judiciário, que isso é uma realidade que nós temos que enfrentar e avançar, como falei há pouco, a qualificação da advocacia, isso é fundamental. A interiorização e a aplicação cada vez mais forte aqui na capital de todos os serviços da Escola Superior de Advocacia. A Escola Superior de Advocacia vai lutar para ter personalidade jurídica própria, para que nós tenhamos os nossos cursos próprios de pós-graduação. Vamos trazer também cada vez mais cursos de pós-graduação em convênio ainda com as instituições de ensino em todas as áreas do direito, com preços diferenciados, para que a advocacia tenha acesso a cada vez mais cursos. Vamos trazer palestrantes de fora, vamos promover eventos aqui no interior do estado. Então, a nossa Escola Superior de Advocacia não vai parar, vai interiorizar cada vez mais, vai se fortalecer na capital. Vamos ter diretorias polo nas regiões do estado do Pará. Cada sede e cada casa da advocacia em todo o estado do Pará vai ter o seu auditório para que eventos sejam realizados. Então, esse é um trabalho incessante, nosso planejamento já está em curso, vamos botar em prática tudo que tem no plano de gestão. Agora, a ordem é muito importante quando se pensa, como eu falei, da caixinha para fora. Em termos da sociedade, em relação à sociedade. A ordem presta serviços importantes para a sociedade, para a comunidade, né, que ela está. E eu não sei, eu tenho a impressão que nesse momento do país que nós vivemos, parece que a ordem se faz cada vez mais essencial, né, se manifestando, se posicionando. A gente não pode esquecer que a gente vive um momento onde a nossa democracia de vez em quando é colocada em jogo, né? Onde alguém vai lá e quer dar um beliscão, enfim, tudo isso a ordem sempre se posicionou, a ordem no Brasil sempre se posicionou em defesa. Para as comunidades, para a sociedade, a ordem na tua gestão pretende ter algum tipo de projeto diferenciado? Vocês pensam em fazer alguma coisa mais pontual? Temos vários projetos, Marcelo. Então, eu sempre costumo dizer que a ordem ela é uma instituição altaneira. A ordem está acima de partidos, a ordem está acima de ideologias políticas. O partido da Ordem dos Advogados do Brasil é a Constituição Federal, é o Estado Democrático de Direito, é a justiça social, é os direitos humanos, é a boa aplicação das leis, é a rápida administração da justiça e é o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E no bojo de toda a defesa dessas finalidades, nós temos uns serviços para a sociedade, que são exercidos e realizados da melhor forma possível através do trabalho das comissões temáticas. Por exemplo, nós temos a comissão OAB Vai à Escola, que leva para as escolas públicas, que leva para aquela escola ribeirinha, lá da Ilha do Cumbu, né? Noções de cidadania, noções do que é Constituição Federal, do que é um ordenamento jurídico, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão do Direito Ambiental, Comissão do Meio Ambiente, melhor dizendo. Então, são inúmeros serviços que a OAB presta para a sociedade em todo o Brasil, que nós temos a obrigação de avançar, promovendo eventos, trazendo a sociedade para dentro da sede para que a gente possa discutir todos os assuntos que representam anseios da sociedade, tomarmos encaminhamentos no sentido de implementarmos políticas públicas que melhorem a vida da população. Então, nós temos um trabalho muito forte em relação ao fortalecimento cada vez maior das comissões temáticas em todo o estado do Pará e que a gente possa implementar da melhor forma possível esse trabalho fora da caixinha, como você falou há pouco. E a sociedade necessita saber, a gente precisa dos meios de comunicação, precisa de um programa formador de opinião como o seu
para que a gente possa veicular esse trabalho e para que a sociedade possa sentir que a Ordem é um braço forte que está aqui para ajudar toda a população. Última pergunta. Muita gente fala que a prova da carteira da Ordem, muitos advogados dizem que é muito difícil, que é muito complicado, E aí, qual a tua opinião a respeito disso? Eu já escutei muita gente falando sobre isso. Ao mesmo tempo eu fico pensando assim, bom, se é difícil, é complicado, é porque é mais criterioso, né? Na minha leiga opinião. Mas qual é a tua opinião? O exame da ordem é necessário. Infelizmente, nós no Brasil, nós temos um surgimento descontrolado de cursos de direito em todo o território nacional. São inúmeros bacharéis sendo despejados no mercado de trabalho de uma maneira desarrazoada. Então, o exame de ordem é um filtro mínimo para aquele que deve apresentar as mínimas condições para ingressar no mercado da advocacia. Não é? Logicamente que dizer que o exame é perfeito, não é. O exame ele tem que ser cada vez mais aperfeiçoado, tem que ter cuidado o Conselho Federal, porque o exame é nacional. Sim. O exame não cabe às seccionais. O exame é do Conselho Federal em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Dizer que as provas são perfeitas, dizer que a aplicabilidade é perfeita, não é, mas é necessária. E as imperfeições devem ser corrigidas. A Ordem e o Conselho Federal, juntamente com a FGV, devem ser vigilantes no sentido de detectar os problemas, as críticas e de tentar resolver. Agora, dizer que o exame de ordem não é necessário é um grande erro. Ele é necessário, é um filtro mínimo. É um filtro mínimo que aquela pessoa que pretende exercer a advocacia é uma profissão muito séria. Você vai estar lidando com o direito das pessoas, você vai estar lidando com a vida das pessoas, com a liberdade das pessoas, com o patrimônio das pessoas. Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, C-Transbel. Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Mateus Mais, baixe o app, receba em casa ou retire na loja. Impulsione as suas vendas com a economia do fim de semana da economia no Natal Mix Atacarejo. Composto lácteo Dobon 200 gramas, 3,69. Linguiça Avivar mista para churrasco congelada, o quilo 12,99. Suco de uva Aurora integral tinto 1 litro, 11,49. Sabão pó brilhante, várias fragrâncias, sachê 400 gramas, 3,09. Compre e receba dinheiro de volta na sua carteira digital. Baixe o Mateus Mais.